Estamos de volta entrevistando hoje a psicóloga Carolina Braga, falando sobre a formação neural das crianças e como os pais observarem essas questões aí, né? A respeito daquela questão da mãe que disse que o filho tem dificuldade para dormir, ela informa que a idade do filho é de 9 anos, né? Que depois da morte da mãe da Dani Di Giacomo, né? Ela disse Desculpa, a Dani Di Giacomo falou do aprendizado. É a Fernanda Santos Lise, né, que disse que perdeu a mãe e que o filho tem dificuldade para dormir. 9 anos. Está dentro da normalidade. Sim, né, principalmente se ele pega no sono depois e continua, é importante a gente às vezes fazer esse acompanhamento, deitar ali um pouquinho com ele, depois sair, mas que é um processo natural mesmo. A Ângela também, que passou o caso aqui da filha dela, ela disse assim, doutora, ainda assim a minha filha tem média 8. É uma gênia diante de tudo e estamos em tratamento no HC. Que bom, tá bem. Nossa. Que bom. Cuide do emocional, viu? Porque essas inteligentes assim, elas acabam tendo muita percepção do que está acontecendo, então a terapia é bem importante e fico feliz que ela está sendo acompanhada. Bom, a gente prometeu mostrar a boneca Momo. Pois é. Olha aí, ó. Olha lá. Arrepiante, hein? Por que a gente está mostrando a boneca Momo? A Carolina Braga vai explicar agora, porque o gancho dessa imagem tão simpática aí. Né? Todo mundo vai lembrar dela hoje à noite, né? Desse jeito. Meu Deus. Virou uma polêmica, ficou muito famoso, agora até baixou um pouco, né? Mas o que acontece é que essa é uma escultura, né? Não foi feita para esse objetivo, mas alguns criminosos começaram a usar essa imagem para fazer ameaças na internet. E aí, assim, ainda tem investigação, a gente não tem nenhum caso de fato comprovado aqui no Brasil, mas a gente tem muita polêmica, aí um monte de youtuber, outros digital influencers, né, que as crianças adoram, começaram a fazer brincadeiras ligando para a mão. E isso fez as crianças ficarem muito ameaçadas, muito aterrorizadas, e isso é muito sério, né? Acho que entra na questão da tecnologia, que eles acabam tendo um acesso assim, né, open, tudo pode, vê de tudo, e às vezes não tem uma maturidade para lidar com aquela imagem, para lidar com aquela situação, e aí acaba quem já tem uma predisposição, às vezes vai desenvolvendo um medo muito maior. Você fez um vídeo sobre essa questão, sobre a relação das crianças com tecnologia e esses perigos, né? Por que não falar assim, né? Com certeza, são perigos. Podem ser ferramentas maravilhosas, porque você consegue ver o GPS lá, a localização do teu filho, consegue chamar um Uber, né? Você consegue, enfim, tá aqui com a gente nessa noite, todo mundo acompanhando, mas a gente tem que cuidar porque a maturidade deles não é proporcional ao acesso que eles têm. Então, fiscalizar é essencial, aí vão algumas dicas, né? Fique de olho, entre mesmo, não precisa ser escondido, porque é a gente que concede o acesso à tecnologia, não é? Então, a gente tem que poder fiscalizar e conversar com eles numa boa sobre o que eles estão vendo. Cuidado com a quantidade de horas, gente. As crianças estão perdendo oportunidades de estar com os adultos, de conversar sobre o dia, porque a cena de hoje é cada um com seu celular, né? A gente nem vê mais TV junto. Então, pega o celular do seu filho, transmite lá para a TV e assiste com ele o vídeo que ele está assistindo, pelo menos de vez em quando, para você ter uma ideia do que está acontecendo, para ele sentir que você está interessado, porque a gente já vê aquelas pessoas lá do YouTube com o cabelo vermelho, de outra cor, a gente já não quer ouvir, né? Mas a gente precisa saber o que eles estão ouvindo, o que eles estão vendo, né? Tomar cuidado também para eles não deixarem de ter essas oportunidades de desenvolvimento motor, correr, pular amarelinho, enfim, brincar, porque ultimamente eles só ficam mexendo os dedos assim, verdade. Né? Nem Carolina, fazer um movimento de pins. Olha aqui, o pessoal está comentando que a boneca está cheia de plástico e botox. Não exagere. Carolina, a gente vai falar ainda, eu gostaria que você comentasse sobre autismo, né, como os pais podem detectar, né, o que é o autismo e não confundir com a criança que é ensimesmada, que é tímida, né, que fica no quarto e que situação pode ser essa aí, o déficit de atenção, né, e ansiedade, né, que parece que é uma preocupação recorrente dos pais, né, e o limite, o diagnóstico é o desafio, né? Sim, com certeza. Bom, a gente tem 5 horas, eu vou fazer um apanhado, viu, gente? Mas como o pessoal falou, fiquem à vontade para escrever, também a gente vai respondendo, né? Bom, vou começar a falar um pouquinho do autismo, né? O autismo, ele ficou muito na moda, então a gente acaba achando que tudo é autismo e às vezes as causas são outras. Então, sempre verificar, mesmo no autismo, TDAH, toda essa questão, a questão de se está ouvindo bem, se está enxergando bem, é o primeiro ponto. Porque às vezes a criança não responde ou não interage porque ela está com uma dificuldade auditiva ou ela pode ter um atraso de fala. Nos pequenininhos, é muito comum a gente confundir.
A criança que não consegue falar, ela não vai querer brincar, né? Ela vai ter dificuldade ali de estar com o outro. Então, a gente ter essas cautelas, fazer o acompanhamento com o pediatra sempre é muito, muito importante. Pensando nisso, a questão do autismo, tem um dos sinais que ele é mais característico do autismo do que o que a gente pensa, que é um negócio bonitinho também, cheio dos nomes, viu, gente? Atenção compartilhada. O que é isso? Aquelas crianças de 1 ano de idade, ela vê um bichinho no chão, ela pega e te mostra, não é? Isso. Ou então ela vê um au-au do outro lado da rua e começa a apontar e te olhar e olhar para o bicho e falar au-au, au-au. Isso mostra o quê? Que ela quer dividir a atenção com alguma coisa, né, um terceiro objeto, com você. Então, essa capacidade de atenção compartilhada é uma coisa que se a criança com 1 ano e meio, 2 anos ainda não faz, mesmo que ela não vocalize, viu, gente? Só de apontar ou de pegar alguma coisa e dar para o adulto ou para qualquer outra pessoa, é um sinal que já sugere a gente procurar ajuda, não quer dizer um diagnóstico. Procurar uma avaliação neuropsicológica, procurar às vezes um médico para verificar o desenvolvimento, se está dentro do esperado, né? Então, são sinais importantes. Depois que já cresceu, que está um pouco mais velho, o que é um sinal interessante? A gente pensar na interação, né, que eu acho que é o principal, mas mais do que isso, o interesse restrito. A gente só pensa naquela pessoa que tem dificuldade de se relacionar. Mas uma das características também do autismo é gostar de uma coisa só, ter um pensamento fixo naquele tema, ou usar os objetos para aquilo que eles não foram feitos. Então, ao invés de brincar com o carrinho, enfileirar os carrinhos, mas não é o estacionamento que depois vai dar uma volta, viu? É só enfileirar ou só empilhar. Então, usar as coisas ou gostar apenas de um tema específico. Isso é um sinal para a gente ficar de olho. Carol, o que você está falando está encaixando comigo. O que eu faço? Procure uma avaliação multiprofissional. Então, tem que ir ao neurologista, sim, mas vá ao psicólogo fazer uma avaliação neuropsicológica, vá à fono fazer uma avaliação de linguagem e vá à terapeuta ocupacional fazer uma avaliação tanto do desenvolvimento motor quanto do brincar. Porque esses tipos de diagnósticos tão difíceis, a gente não pode dar de um profissional só, né? Do TDAH, a gente falando um pouquinho, a gente só pensa na agitação, né? Criança agitada, certeza que tem TDAH. Mas a gente tem que lembrar que um outro sinal, né, muito característico é a desatenção. Então, a pessoa está aqui, daqui a pouco, foi pensando em outra coisa, né? Então, a desatenção, às vezes, ajuda Não é só a a pensar. agitação. Não, pelo contrário. Né? A agitação, ela pode ser causada por ansiedade, pode ser causada por jeito de ser, né? Então, pode também, dentro da agitação, ter o TDAH. E há uma tendência, Carol, dos pais quererem medicar? Pelo contrário. Não? Não, vejo o contrário. Todo mundo fala isso, os pais não querem que fique quieto. Eu não vejo isso. Eu tento explicar muito como a medicação age, né? Não é a minha área, quem vai medicar é o médico, claro, mas explicar como que funciona no cérebro, porque às vezes as famílias têm uma resistência à medicação. E é muito importante a medicação nesses casos, porque vai te ajudar, inclusive o teu filho poder ir nas terapias, fazer a parte dele. Então, no TDAH, uma atenção especial. Não existe TDAH só na escola. Se a desatenção e hiperatividade é só na escola, pode ser outro motivo, né? Qualquer outra coisa. Para eu ter TDAH, eu tenho que ter desatenção em mais de um ambiente. Mas ele joga videogame 5 horas seguidas. Pode ser que ele tenha sim TDAH, mas ele faça um negócio que chama hiperfoco. Quando eu gosto muito de uma coisa, eu consigo focar, mas só naquilo e em nada mais. Então, são dois pontos aí para as famílias observarem. Bacana. Bacana. Mais alguma participação, Pasquim? Aqui na minha aba, não. E na da Fabíola. Aqui também Então tá bom. A gente só tem a agradecer então a Carolina Braga, que veio dar essas explicações pra gente aqui, muito bacanas, orientações muito boas. E quem quiser pode também acessar o seu canal, né? Sim, fica à vontade, com certeza. Carolina, para divulgar isso. Muito obrigada pelo convite, acho muito importante essas iniciativas, né? Espero que tenha ajudado o pessoal de casa. Eu tenho um canal então que chama Desenvolvimento Saudável por Carolina Braga. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. Toda quarta-feira ao meio-dia a gente posta um vídeo novo. E vocês também podem sugerir temas. Então, se quiser continuar essa conversa, escreve aí. A gente também faz vídeos com dúvidas, com explicações sobre esse assunto, que a gente possa chegar aí ao máximo de famílias e escolas possíveis, né, gente? Que legal. Que bom. A gente vai ter um chorinho depois de 5 minutos aí para mandar abraços e boa noites para todo mundo. Obrigado, Milton Martins, Estúdio M Filmes, agência RGB, que cuida das nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez, Carolina. Eu agradeço. Rafael Pasquim, obrigado. Obrigado, Chico. Obrigado, Carolina. Fabiola, muito obrigado. Estamos sempre aqui, né? Vamos lá. Escolha a Escola volta na semana que vem. Até lá.
Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.